continuidade aí ao nosso passeio, nós temos alguns minutos interessantes para nós conversarmos um pouquinho mais sério. Essa prova é séria, essa prova terá 6 questões de ADL. Vamos lá? Primeiro tema que eu quero lembrar você, vai estar na sua prova um assunto sobre contrato administrativo. Sobre os contratos de modo geral. Vamos lá que é tranquilo, vamos recordar alguns tópicos relevantes na área dos contratos. De forma bem objetiva, de acordo com a sua própria organização que eu estou aqui para fazer você passar, guarda comigo o seguinte: todos os contratos são formalizados, possuem prazo certo e determinado. Beleza. Então é possível prorrogar os contratos, sim ou não? Sim. Com qual é o prazo que eu posso prorrogar os contratos? Qualquer prazo. Então não esqueça que todos os contratos do dia a dia da administração, tão mal falados por aí, todos os contratos possuem prazo, tem um prazozinho certo e determinado, e eles todos podem ser prorrogados por qualquer prazo, por qualquer tempo. Isso aí. Nesse contexto, então, já que os contratos podem ser prorrogados por qualquer tempo, eles também podem ser alterados. Então não esqueça da chamada alteração quantitativa. Bota no seu caderno. Vamos colocar um OBSzinho na letra A sobre as chamadas alterações quantitativas. Então, quando a administração pública, por exemplo, contrata aí uma empresa para fazer uma estrada de 100 quilômetros, e aí quando faz a estrada por 100 quilômetros, de repente precisa de um pouco mais, precisa de mais 10 quilômetros. É o exemplo mais clássico para nunca mais ninguém esquecer. Se eu quero mais 10 quilômetros dos 100 contratados, é uma alteração o quê? Quantitativa? Beleza. Essa alteração quantitativa está limitada em regra até 25% como regra. É só esse artigo para a gente lembrar. É o 65, parágrafo 1º da Lei 8666. Então, as chamadas alterações quantitativas, simples assim, a administração pode, é uma cláusula exorbitante, pedir um pouco mais, desde que haja necessidade, desde que haja interesse público, desde que haja vantajosidade. Essa é a ideia da alteração quantitativa. Qual é o limite regra? Até 25%. Não esqueça também que o próprio parágrafo fala que eu posso aumentar um pouquinho em até 50% de cada itemzinho, se for para obra de engenharia. Então, nesse meu exemplo, que eu acabei de contar, que é de para colocar na prova, na hora de fazer estrada, está com cara de obra de engenharia, não está? Então, a alteração quantitativa pode ser limitada até 50%. Show de bola. Bom, isso, quando a gente fala de alteração quantitativa, é alteração de quantidade, trata a ver com a alteração do prazo, que os prazos podem ser por qualquer prazo, beleza. E aí, quando falamos de contratos, nós também temos a possibilidade da chamada alteração qualitativa. Quando pensamos em alteração qualitativa, a gente começa a interpretar que é a ideia de alteração da qualidade do contrato. Então, a alteração qualitativa é mexer um pouquinho o objeto. Não esqueça, a alteração qualitativa é alterar um pouco o objeto. Por que eu vou alterar o objeto? Eu vou alterar o objeto para melhor adequação técnica. Então, nessa meu exemplo da estrada que eu estou te contando, eu estou contratando você para fazer uma obra de 100 quilômetros de uma estrada. O trajeto passa pelo município A, B e C. E, não posso mais passar pelo município C, vou ter que passar pelo município D. Mas eu não mexo nos 100 quilômetros, estou mexendo no objeto. Mas eu alterei a quantidade? Não. Então, como é que é o nome disso? Alteração o quê? Eu mexo no objeto para melhor adequação? Beleza. Sem problema nenhum. Fechou? Para fechar, guarda comigo o seguinte: qualquer alteração desta, tanto qualitativa como quantitativa, elas são unilaterais. Então, aí a administração pública direta ou indireta consegue fazer isso de forma unilateral. Claro, porque ele é dono do contrato. Se ele é dono do contrato, quem manda a administração pública particular já sabe que é assim que funciona, vai aceitar de acordo com as regras do contrato. Tudo bem? Beleza. Fora a alteração do prazo, a alteração do objeto, temos agora a alteração do valor. Vai estar na prova, vamos lá. Vamos lembrar da alteração do valor, letra C. Quando nós pensamos na alteração do valor do contrato, sem pensar em corrupção ou contratos superfaturados, a alteração do valor se dá por 3 institutos. Primeiro é o reajuste. Bota aí, reajuste. Como é que eu consigo alterar os contratos pelos valores?
Eu consigo alterar os contratos através do Instituto Reajuste, a cada 12 meses. Da mesma forma que você estuda em outros âmbitos do direito, o reajuste salário mínimo, o reajuste de contratos normais é sempre anual. Da mesma forma que os reajustes dos contratos. Então, primeira forma de mexer no valor, reajuste a cada 12 meses. O que é o reajuste? Atualização monetária. Bota aí, reajuste é só uma atualização monetária. Então, a primeira possibilidade que os contratos têm de serem alterados o seu valor refere-se ao reajustezinho. Então, qualquer pergunta sobre reajuste, seja de contrato ou reajuste tarifário, a palavra reajuste comigo significa o quê? Atualização monetária. Missão cumprida. Então, se a banca colocar um exemplo, temos uma alteração, temos um reajuste com um acréscimo de valor na tarifa só para garantir mais dinheiro para a concessionária, isso é um reajuste certo ou é reajuste errado? Reajuste errado, porque o reajuste é sua atualização monetária. Se eu estou atualizando monetariamente que é a inflação e dando um pouco mais, como se faz no dia a dia, é um reajuste ilícito. Fechou? Se não cair reajuste, sua prova vai cair a próxima alteração, que é a letra D de dado, chamada alteração por revisão. Então na prova vai estar lá o chamado Instituto Revisão dos Preços. Eu quero que você circule a expressão revisão. Quando a gente interpreta o contexto de revisão, a gente interpreta a ideia de que revisão de preço de contrato é uma palavra-chave. Não tem sinônimo, todo mundo comigo? Revisão é um novo equilíbrio financeiro. Então bota aí, a revisão é apenas para fatos extraordinários. Revisão é apenas para fatos extraordinários. Logo, a alteração por revisão só acontece em razão de certas situações extraordinárias. Vamos lá, quais são as situações extraordinárias que nós não podemos enxergar no nosso dia a dia? Caso fortuito ou força maior, fato do príncipe, bota aí, caso fortuito ou força maior, e o famoso fato do príncipe. Qualquer pergunta de contrato que a banca perguntar a você, lembrando a ideia de alteração do valor, por um caso fortuito ou força maior, é obrigação do contrato manter o equilíbrio financeiro. Então ele vai mexer no valor, vai pagar um pouco mais para a empresa contratada. E esta revisão em razão de qual situação? Caso fortuito ou força maior. Segundo exemplo que eu te dei foi o quê? Fato do príncipe. Quando que acontece o fato do príncipe? Fato do príncipe é o nosso dia a dia. São as atitudes governamentais. Bota aí, atitudes governamentais. Todo fato do príncipe é uma atitude do governo que vai alterar alguma coisa no contrato. Então, se eu tenho uma mudança de moeda extraordinária, se eu tenho uma desvalorização de moeda extraordinária, se eu tenho uma atuação governamental que afete o seu contrato, como é que é o nome disso? Fato do príncipe. Para garantir o equilíbrio do contrato é necessário o quê? Revisão. Essa mesma regra que eu estou te contando serve para serviço público, serve para as tarifas. Bota para mim. É garantido revisão também de todas as tarifas. É garantido a revisão também para todas as tarifas. A palavra tarifa lembra o que para você? É tarifa de serviço público? Tarifa de telefone, da internet, da luz, gás, do seu dia a dia. Então, tarifa de ônibus, tarifa do táxi, todo o serviço público hoje, 99% ele é tarifado. Ou seja, o nome que a gente paga é tarifa. O direito da revisão também está presente nas concessões. Então, se a banca tem o mesmo assunto, ela pode perguntar em dois lugares. Ele pode perguntar um contrato normal de limpeza, um contrato normal de obra, ou ele pode perguntar um contrato de concessão. Fechou? Simples assim, amarrado ao artigo 175 da Constituição, todos os contratos devem garantir o equilíbrio econômico financeiro. Por isso é necessária a revisão. Tudo bem? Lembra da sua conta de energia? A sua conta de energia teve um aumento real, não teve? Por que houve esse aumento real? Porque a tarifa foi revisada por situações extraordinárias.
ordinárias. E toda essa tarifa que foi alterada por situações extraordinárias estava vinculada também à ideia da revisão. Então, o mesmo direito a 866 se estende para as concessões. Tudo bem? Beleza? Bom, fora isto, para fechar o assunto de contratos, vamos lembrar um pouquinho sobre as sanções dos contratos. Tem um tempo que não cai isso e está na moda aí fora. Vamos colocar um OBS no seu caderno. Quero falar um pouquinho sobre as sanções da Lei 8666 na área dos contratos. No capítulo das sanções, a gente tem basicamente 3 grandes artigos. É o artigo 86, você já viu comigo, até 88. Eu quero te lembrar que as sanções são advertência, multa, suspensão e declaração de idoneidade. No contexto da Lei 8666 para todos os contratos públicos, vamos pensar nessas sanções que as empresas contratadas podem sofrer. De acordo com os contratos de concessão, a regra é a mesma: advertência, multa, suspensão, declaração de idoneidade. Todo mundo comigo, senhor não? Olhando aqui para essas sanções, olhando rápido, parece que a advertência é mais branda do que a suspensão, não parece? Sim ou não? Parece. Você vai colocar bem grande no seu material. São penalidades autônomas, sem hierarquia. São penalidades autônomas, sem hierarquia. A empresa contratada não cumpre um prazo contratual, ela pode sofrer advertência. Uma empresa contratada de limpeza de vigilância não paga fundo de garantia para os seus funcionários, ela pode ser multada. Então, as hipóteses que geram as sanções na sua prova não vão ser perguntadas, que são várias. São definidas no contrato, mas na sua prova decora comigo. Todas as penalidades